prédica de hoje. Os Espíritos Bons. Para isso, gostaria de convidar os irmãos para a leitura de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Depois nós vamos ler do 7 até o 9. Diz a palavra de Deus: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse. Versículos 7 até o 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós não queremos demorar muito nesta noite. Queremos fazer uma meditação breve sobre esse assunto tão importante. Eu acredito que se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, nós poderíamos contemplar milhões e milhões de demônios em todos os lugares. Uma certa vez, os filhos de Deus compareceram perante Deus. E Satanás foi junto com eles. E Deus perguntou para Satanás: Satanás, de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós sabemos pela Bíblia que os anjos caídos, os espíritos maus, rodeiam a terra e estão entre nós. Daí a importância do estudo, para que a gente entenda essa doutrina tão importante, mas tão pouco pregada na Bíblia. Os anjos, meus irmãos, foram criados perfeitos e sem pecado. Porém, sob a direção de Satanás, os anjos pecaram, eles caíram. E por que motivo? O motivo foi o orgulho. Se nós lermos na Bíblia, no livro de Isaías, que fala sobre a queda de Satanás, Isaías, o profeta, fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o teu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o profeta completa a profecia dizendo: mas tu serás lançado no inferno, no mais profundo abismo. Então, meus prezados irmãos, Satanás, ele teve por usurpação ser igual a Deus. O orgulho encheu o seu coração. Ele enganou até mesmo a terça parte dos anjos, como nós acabamos de ler. Em Apocalipse diz que com o seu rabo ele arrastou a terça parte. E aqui diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando dos anjos. E nós vemos então, pela Bíblia, que esses anjos caídos passam uma parte
parte do tempo no céu e uma parte no inferno. Ou melhor, uma parte nos ares e outra parte no inferno. Eles enganam os homens por meio do pecado. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele cega, ele mente, ele opera pelo ministério do engano. Quando os discípulos estavam com Jesus, lá em Mateus capítulo 24, eles perguntavam: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Vede que ninguém vos engane. Satanás opera pelo ministério do engano. Milhares e milhões de pessoas no mundo são levadas para o inferno através do engano, principalmente das falsas religiões. E é justamente neste quesito que os demônios operam. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, que o Senhor Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos quais nós antes vivíamos, segundo o príncipe deste mundo, segundo o espírito das potestades do ar, e do espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Então nós vemos aí que Paulo fala das potestades do ar. Lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo também diz que nós não devemos lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores nos lugares celestiais. Meus prezados irmãos, a boa notícia é que esses anjos não têm poder sobre as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador e passaram a viver uma vida cristã. Nós recentemente pregamos aqui sobre o sangue de Jesus e nós citamos até Apocalipse capítulo 5, versículo 9, aquele grande cântico que foi cantado no céu e que João registrou, onde se dizia: digno és, ó Cordeiro, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para Deus o fizestes reis e sacerdotes, e reinarão com ele. Nós, meus prezados irmãos, fomos comprados. Como? Com ouro, com prata? Não. Porque a Bíblia diz que o homem não pode remir a seu irmão e nem dar a Deus o resgate dele, porque a salvação da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E é por esse motivo, meus irmãos, que Satanás e os demônios não têm poder sobre nós, sobre a igreja. Ele não tem poder, mas isso não quer dizer que ele não nos perturba. Satanás, ele trabalha contra a igreja de Deus e contra aqueles que querem servir a
Deus. E para esses anjos caídos, meus irmãos, não existe salvação. O destino deles já está traçado. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus fala de dois grupos de pessoas, os bodes e das ovelhas. E lá no finalzinho, ele diz: apartai-vos de mim, falando para os bodes, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual é o destino dos anjos caídos? Eles irão para o inferno. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro fala a mesma coisa. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os reservou para cadeias de escuridão até o juízo daquele grande dia. Então os anjos já têm o seu futuro definido. Eles não podem ser salvos. Eles irão para o inferno. Mas a Bíblia fala também, além dos anjos caídos, a Bíblia fala dos demônios. A Bíblia não fala, meus irmãos, da origem dos demônios, mas ela dá claro testemunho de que os demônios existem. Uma certa vez, Jesus expulsou o demônio de um homem e os fariseus disseram: ele expulsa o demônio por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Uma grande afronta, uma blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse: se Satanás expulsa a Satanás, então o seu reino está dividido. Como é que ele vai prevalecer? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios, por quem expulsam os vossos filhos? Ora, meus irmãos, Jesus fala aí, neste versículo, nesse texto, dos demônios. E o que os demônios fazem? Os demônios entram nas pessoas e ficam nelas. E a possessão demoníaca é uma coisa terrível. Eu já tive a oportunidade de ver, o pastor Douglas também teve. Meus irmãos, quando eu fiz faculdade, tinha uma colega de classe que uma vez chegou para mim e disse: eu vou te contar uma coisa, eu não posso contar para ninguém porque eles não vão acreditar, mas você vai acreditar. Ela já sabia que eu era crente. A gente tinha um comportamento diferente naquela universidade. Ela disse: eu tenho um espírito que fala comigo. É mesmo? É. Mas ela me atormenta. O espírito deu o nome de uma menina. Nós não sabemos que demônio é demônio, não tem sexo. Ela disse, por exemplo, ontem eu estava cansada, eu estava com sono, estava deitada na cama já para dormir, e ela começou a falar: levanta e vai para a janela, levanta e vai para a janela, levanta e vai para a janela. Mas ela falou tanto que eu fui obrigado a levantar e ficar lá na janela no frio. Então nós vemos, meus prezados irmãos, como é a atuação do inimigo. E eu olhei para aquela moça e perguntei: e ela gosta de mim? Demorou um pouquinho. Disse: não, ela acabou de me falar. Glória a Deus.
Se ela não gosta de mim, estou muito feliz por isso. Mas, meus irmãos, em alguns casos, mais que um demônio faz morada nas vítimas. Quando Jesus ressuscitou, está lá em Marcos 16, versículo 9, a Bíblia diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Então nós vemos que é possível que vários demônios entrem no homem ou entrem na mulher. E os efeitos dessa possessão geralmente se dão no sistema nervoso. As pessoas têm loucura, epilepsia e doenças mentais das diversas, as piores que você possa imaginar. Tomam remédios, vão para o médico, mas nunca se curam. Por quê? Porque quem está causando é um demônio. Lá em Marcos, capítulo 9, ou melhor, Mateus 9, versículo 32, a Bíblia diz que trouxeram para Jesus um homem que era mudo e endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus, expulsando o demônio, o mudo falou. Olha aí, por que ele era mudo? Porque Satanás, o demônio, o mantinha aprisionado. Mas Jesus curou aquele homem. E nós vemos, meus irmãos, que o endemoniado não é senhor de si mesmo. O endemoniado, ele é controlado pelo inimigo. Lá em Mateus, no capítulo 5, nós vemos a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que tentaram prender ele com cadeias. Ele quebrava as cadeias. Tentaram prender aquele homem com grilhões. Ele quebrava os grilhões. Era uma fé humana. E ninguém o podia amansar. Ele vivia no cemitério, nos sepulcros. E andava noite e dia, ferindo-se com pedras, diz a Bíblia, e gritando nas ruas, nas casas. Mas Jesus um dia entra naquela cidade. E quando Jesus entrou, aquele homem, chegando diante de Jesus, o adorou. Mas o demônio o tomou e disse: vieste atormentar-nos antes do tempo? O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Nós bem sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. E aqueles demônios olham então para Jesus e diz: se tu nos mandas sair, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Observe, meus prezados irmãos, que Jesus não pede, Jesus manda. Ele diz: pode ir. E naquele momento, a manada de porcos se precipitou no desfiladeiro e se afogou. Então nós vemos, por esse texto, que o demônio toma conta completamente da pessoa. E nós, como servos de Deus, às vezes percebemos pessoas endemoniadas
ao nosso redor. E a Bíblia diz que o homem de Deus discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. O Dr. John Nevius foi um grande missionário. No século XVIII, em 1850 aproximadamente, ele foi enviado dos Estados Unidos pela Igreja Presbiteriana para fazer missões na China. E ele passou a maior parte da sua vida entre os chineses. E o Dr. Nevius teve grandes experiências com possessões demoníacas na China. Tanto é que ele chegou até a escrever um livro sobre o assunto. Então, com referência à possessão, veja como o Dr. Nevius descreve. A característica mais surpreendente destes casos é que o processo dá evidências de uma outra personalidade. E a personalidade normal nesta hora está parcial ou totalmente dormente. A nova personalidade apresenta feições e caráter diferentes por inteiro daqueles que realmente pertencem à vítima em seu estado normal. E essa troca de caráter tende, com raras exceções, para a perversidade moral e para a impureza. Muitas pessoas, quando possuídas de demônios, dão evidências de um conhecimento do qual não podem dar conta em seu estado normal. Nós vemos aí, irmãos, a experiência do Dr. Nevius com referência à possessão demoníaca. E o mais interessante é que este missionário encontrou a cura. Você para o problema. Sabe qual é a cura? A adoração a Jesus. Ele disse, em todos os casos, sem exceção, quando o endemoniado começa a adorar Jesus e passa a viver uma vida cristã, o demônio nunca mais volta. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: por que motivo o demônio entra nas pessoas? Existe uma razão. Deus, quando criou o homem, o criou à sua imagem e semelhança. E o diabo odeia a semelhança de Deus que existe no homem. O diabo sabe que nós estamos predestinados para a glória eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ele está predestinado para o inferno. Como disse Jesus lá em Mateus capítulo 25. Satanás irá para o inferno e junto com ele os seus anjos. Por esse motivo, ele tem inveja de nós. Então ele entra nas pessoas para arruinar, para destruir, para afastar o homem e a mulher de Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 10
a Bíblia diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, o Senhor Jesus, vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, mas existe uma segunda razão pela qual os demônios entram nas pessoas. Parece que o corpo humano proporciona um local de descanso e prazer para o espírito imundo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. E tendo ele voltado, encontra a casa varrida e adornada. E tomando 7 espíritos, piores do que ele, vão e entram de novo naquele homem. E o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro, diz o Senhor Jesus. Então nós vemos que o corpo do homem se torna um local de descanso e de prazer para os demônios. Mas, em terceiro lugar, o demônio entra nas pessoas porque o diabo é um contrafator da obra de Deus. Contrafator é um imitador. A possessão demoníaca é a imitação da mais gloriosa experiência que o homem pode ter, que é a habitação do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, meus pesados irmãos, que quando o demônio entra no homem, o homem assume uma nova personalidade. Ele fala de uma outra forma, ele tem uma outra voz, ele é uma outra pessoa. E será que não é a mesma coisa que acontece quando Jesus entra na vida do homem? Ele também não se torna uma outra pessoa? Jesus disse: se alguém me amar, guardará os meus mandamentos, e meu Pai também o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. A possessão demoníaca é uma imitação da experiência do homem quando Deus vem morar na sua vida. Mas não somente isso, meus irmãos. Se nós abrirmos a Bíblia, lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, nós vamos aprender sobre os dons espirituais. Então nós vamos ver o dom da palavra de sabedoria, dom da fé, o dom de discernimento dos espíritos, dom de cura, operações de milagres, dom de profecias, dom de línguas e variedades de línguas. Quem sabe, em uma outra oportunidade, nós possamos aqui falar sobre os dons espirituais. Aleluia, Deus. E Deus nos concede este dom para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Mas, quando o homem voluntariamente dá lugar para um demônio e se torna seu escravo,
ele também recebe alguns dons. Por exemplo, o dom de adivinhação, o dom de ler a sorte. Eu não vou nem entrar em detalhes para que ninguém aqui caia em tentação, no momento de fraqueza. Mas o final é sempre com o propósito de destruir. Ele até pode dizer uma verdade, mas para te derrubar lá na frente. É importante saber, meus irmãos, que Satanás é mentiroso. Lá em João 8:44, a Bíblia diz: vós sois do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então, meus irmãos, Satanás, ele dá dons para aqueles que se dispõem a ser usado por ele. Mas, como eu já disse, sempre com o propósito final de matar, roubar, destruir e de enganar. A Bíblia diz em 1 João 3:8, que todo aquele que peca é do diabo, porque ele é pecador desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras. Glória a do Deus. diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós já estamos terminando. Hoje nós falamos sobre os espíritos maus. Isto é, instrução para a igreja. Em quantos lugares nós vemos misticismo, doutrinas equivocadas e até mesmo, como diz a Bíblia, doutrina de demônios dentro das igrejas. Por quê? Porque falta a verdadeira instrução. E nós estamos trazendo conteúdo bíblico para a igreja nesta noite. Aleluia. Nós falamos que os anjos foram criados perfeitos e sem pecados, mas sob a influência de Satanás, eles pecaram. E por isso foram lançados do céu. Nós falamos que eles enganam o homem através do pecado. E que Satanás, o príncipe deste mundo, cega o entendimento dos incrédulos. As pessoas não conseguem enxergar que eles estão indo para o abismo, para a destruição eterna. Nós falamos também, meus irmãos, que os demônios não têm poder sobre o povo de Deus, porque nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós estamos cobertos com as suas asas, como disse o salmista: ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Glória a Deus. Aquele que é nascido de Deus preserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos também, meus irmãos, que os anjos caídos não são contemplados no plano da redenção. Eles estão perdidos para sempre. Falamos ainda dos demônios. Falamos que eles entram nas pessoas. Pode ser que um demônio entre, pode ser vários, pode ser uma legião. No caso do endemoniado gadareno, Jesus perguntou o nome. Ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. E no exército romano, uma legião
eram 6.000 soldados. Os irmãos imaginam, um único demônio pode fazer um terrível estrago. O que 6.000 demônios podem fazer? Nós falamos ainda, meus irmãos, que em muitos casos loucura, epilepsia, demência e tantas outras enfermidades são causadas por demônios. Quando Jesus expulsou o demônio, o homem que era mudo começou a falar. Glória a Deus. Nós falamos ainda, meus irmãos, da razão pela qual o demônio entra nas pessoas: para matar, roubar e arruinar, e principalmente para afastar o homem de Deus. Falamos ainda, o demônio sente prazer estando dentro do corpo do homem ou da mulher, porque foi o Senhor Jesus que disse que ele sai do corpo e anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Mas ainda, a possessão demoníaca é a imitação da maior experiência que o homem pode ter, que é a habitação do Espírito Santo no homem. Meus prezados irmãos, quero finalizar aqui essa meditação. Espero que os poucos que vieram hoje possam ter aprendido um pouco sobre essa tão importante doutrina da Bíblia. E que os irmãos não temam, nunca tenha medo, mas também não dê lugar. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque ele pode entrar na sua vida e na minha vida pela porta que nós abrimos. Uma certa vez, o demônio, ou melhor, o diabo, chega diante do pastor da igreja e diz: pastor, eu posso entrar na sua igreja? O pastor disse: não, aqui na minha igreja não. Deixa eu entrar, pastor, só um pouquinho. Não, em nome de Jesus, aqui você não entra. Então deixa eu colocar metade do meu corpo na igreja. O pastor disse: não, também não deixa. Então deixa eu colocar metade do meu braço. Também não. Deixa eu colocar a minha perna. Também não. Mas o diabo, meus irmãos, é persistente. Ele não desiste. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, então deixa eu colocar a ponta do meu nariz na porta da igreja. O pastor pensou: eu acho que a ponta do nariz não tem problema nenhum. Disse: Satanás, a ponta do seu nariz você pode colocar na porta da igreja. Então Satanás entrou de costas. Isso é uma ilustração, meus irmãos. Mas é para vocês entenderem como ele age. Satanás, ele é chamado na Bíblia de maligno. Ele é astuto. Ele é inteligente. Tem um provérbio na Bíblia, ou melhor, um provérbio italiano, que diz que nós devemos temer o diabo, não por causa do poder, mas por causa da experiência que ele tem. Ele derruba o homem desde o princípio. E qual é o mandamento de Deus para nós a respeito disso? A Bíblia é clara: não deis lugar para o diabo. Eu quero terminar com essas palavras.
Deus possa falar mais profundamente no coração dos irmãos. Deus abençoe todos que vieram aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Palmas para o Senhor. Glória a Deus.